derramar e esvaziar, ser cheio e transbordar. Você lembra o que foi pregado aqui no mês de dezembro? Quantos lembram? Quantos recordam disso? Só o pastor e a Ingrid? Jesus, vou dar outra chance. Quantos lembram que foi pregado? Só 3? Jeová. Você lembra que você derramou o nardo sobre a sua cabeça? Sim? Começaram a lembrar. Glória a Deus. Que nós nos derramamos aos pés de Jesus. Então, derramar e esvaziar, ser cheio e transbordar, porque só derrama e só se esvazia quem está cheio. Só derrama e só se esvazia quem tem para transbordando. E se você deseja estar cheio, se você deseja transbordar, queira também se esvaziar. Porque quando nós nos esvaziamos, quando nós nos derramamos, nós abrimos a oportunidade de Deus nos encher novamente, de Deus nos dar o novo, de Deus fazer-nos transbordar de coisas novas, de unção nova, de óleo fresco. Quando nós resolvemos entregar o nosso melhor, entregar a nossa vida aos pés de Jesus, nos derramar por completo e nos esvaziar, sair daqui sem levar para casa nenhuma gota daquilo que nós trouxemos para entregar para Ele, nós abrimos a oportunidade de Deus derramar mais sobre nós. Nós damos a oportunidade a Deus do óleo fresco ser derramado sobre a nossa vida. Mas para tudo isso acontecer, precisamos entregar. Porque aquele que não entrega, como pode ele receber? Como pode receber de Deus se não existe o desejo no coração dele de entregar? Só recebemos de Deus se queremos entregar. Quantos nessa noite querem entregar tudo para Jesus? Glória a Deus. Porque nós temos um exemplo na Bíblia que Jesus, ele entrega tudo por você. Nós temos exemplo na Bíblia que ele se esvazia por completo, ele esquece, vamos dizer assim, ele deixa de lado quem ele realmente é, para se esvaziar. E ele se esvaziou por mim e por você. Foi por mim e por você que ele fez isso. Amém, queridos? Você está com a sua Bíblia aí? Abra no Evangelho de João, no capítulo 13. Hoje pela manhã, quando iniciou o culto da ceia, e a pastora fez uma oração, na sua oração ela tocou nessa palavra. Ela falou algo a respeito, que está aqui. Jesus lava os pés dos discípulos. Amém? Podemos ler? O som tá legal? Tá? Mudou alguma coisa aqui. O Vitinho deu até uma melhorada ali, né? Não melhorou não? Que isso? Melhorou, né? Melhorou. Deus é bom. Vamos lá. Verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, um pouco antes da festa, qual festa? Páscoa. Domingo que vem é o quê? Páscoa. Então, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção esse final dessa frase: amou-os até o fim. Amou até o fim. Às vezes nós, por qualquer motivo, deixamos de amar. Por qualquer motivo nós olhamos para alguém e dizemos: não, eu não quero mais conversar, não quero mais falar, eu não amo mais essa pessoa, eu não gosto mais dela, não quero mais me sentar ao seu lado, eu não quero mais conversar com ela, eu não quero mais assunto. Por qualquer motivo, nós deixamos de amar. Mas a palavra diz que Jesus amou até o fim, mesmo sabendo o que aconteceria com ele. Mesmo sabendo que ali no meio dos seus discípulos tinha um que iria traí-lo. Mas Jesus continua amando. Jesus, ele continua amando de forma incondicional. Jesus, ele continua amando porque ele é amor. Porque ele exala o amor, ele transborda o amor. Porque dentro dele não existe outro sentimento a não ser amor. E ele ama até o fim. Mesmo sabendo que em pouco tempo ele iria morrer, ele iria para a cruz, iria ser traído, iria passar por tudo que ele passou, iria ser preso, chicoteado, açoitado, iria ser zombado. Mas Jesus continua amando. Jesus, ele ama. E por tão pouca coisa, por tão pouco, deixamos de amar. Por tão pouco, olhamos para o nosso irmão e falamos: não, eu não quero. Eu não quero. E essa é uma mensagem para que nós possamos refletir. Talvez não tenha glória a Deus, eu não me importo com isso. O que eu quero é que essa palavra entre no seu coração. E que você possa sair daqui seguindo o exemplo de Jesus. Amar até o fim. Amar aquele que te virou as costas. Amar aquele que te disse um não. Amar aquele que te traiu. Amar aquele que fez algo que você não gostou. Amar aquele que você pensou que nunca ia te deixar, e no momento mais difícil ele te deixou. Ele te virou as costas. Que esse amor, que é o amor de Jesus, ele possa estar dentro de nós. Que todo dia possamos derramar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos viraram as costas, que possamos derramar sobre ele o nosso amor. Porque esse foi o exemplo que Jesus deixou para a gente. Mas para que isso aconteça, precisamos ser cheios. Precisamos ser cheios do amor dele. Só somos cheios do amor se buscarmos, se recebermos esse amor. E recebemos quando estamos próximos. Queridos, precisamos ter isso no nosso coração. Sabemos que o nosso amor ele nunca vai se igualar ao amor de Jesus. Porque o amor de Jesus era incondicional. Mas que nós possamos nos esforçar para ser um pouquinho parecido com ele. Deixemos as coisas de menino de lado, porque às vezes deixamos de amar alguém, de gostar de alguém por algo tão pequeno. Coisas de menino, coisas de menina.
E não cabe mais isso no nosso meio. Não cabe mais isso em nós. Precisamos acordar e ver que são coisas tão pequenas, tão banais, são às vezes uma palavra que nos foi dita e guardamos aquilo no nosso coração, e quando olhamos para a pessoa, nós ficamos chateados, nós não conseguimos mais gostar dela. Criamos uma antipatia por ela, por algo que às vezes ela falou, de repente não foi nem aquilo que ela quis dizer, mas se expressou mal, e aí aquilo entra no nosso coração e deixamos de amar. Mas a Bíblia diz que ele amou até o fim. Amor até o fim. Você está disposto a amar até o fim? A amar seu marido, a sua esposa, seu filho, a sua filha. E isso é muito fácil fazer, o seu pai, a sua mãe. Amar aqueles que estão ao nosso lado, a nossa família, é fácil. Agora, amar quem nos persegue, amar quem pisa no nosso calo, aquele chefe que está lá o dia inteiro, você está trabalhando, está dando o melhor de si, ele está ali pisando no teu calo, e você olhar para ele e você ter que amá-lo, e você olhar para ele e assim mesmo eu o amo. Olhar para aquele que, como eu já falei, que no momento que você mais precisou, te virou as costas. Você sabe a pessoa quando está morrendo afogado, que levanta a mão e espera que alguém puxe a sua mão, e aquele estava perto e não vou puxar a mão não, porque se eu segurar na mão dele, ele vai me afundar junto. Tinha a oportunidade de te ajudar, tinha condições de te ajudar, mas te virou as costas. E você olhar e amar. Eu sei que é difícil, mas precisamos agir dessa forma. Eu sei que é difícil, mas é este o amor que Jesus apregoa. É este o amor que nós devemos realmente viver. Amar a quem nos trai, a quem nos pisa, a quem nos abandona. Amar marido, esposa, filhos, pai, irmãos, é muito fácil. É muito fácil. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar ao nosso próximo, e amar ao próximo não é aquele que está realmente próximo. Amar ao próximo é aquele que aparece na nossa frente, talvez a gente nunca viu. Amar ao próximo é estender a mão para uma pessoa que de repente você passou ali e te pediu uma ajuda, e por amor você estendeu, sem julgar, sem olhar, mas simplesmente por amor. Vamos seguir? Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Naquela época era costume, quando chegava uma visita na sua casa, o dono da casa pegar o servo, um escravo, o mais inferior, para lavar os pés da visita.
O lavar os pés era algo inferior. O lavar os pés era algo que era humilhante. Porque as pessoas chegavam com seus pés empoeirados, lá não tinha asfalto como nós temos hoje, as nossas ruas asfaltadas, infelizmente, né? Às vezes tem a rua asfaltada, mas que enche, como aqui. Mas quando as pessoas chegavam na casa de alguém, chegavam com os pés empoeirados. E aí o dono da casa pegava o servo e botava ele para lavar os pés do visitante. Só que naquele momento Jesus, ele se levanta e ele tira a sua roupa, coloca uma toalha na sua cintura, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Aquele que é Deus, aquele que é Senhor, aquele que tem todo o poder, aquele que sabe que veio do Pai, aquele que tem o seu trono, agora ele se faz o menor. Aquele que tem todo o poder, como diz aqui, todo o poder estava sobre ele. Todas as coisas, ele tinha domínio. Só que agora, ele se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. E ali, ele se despe não só das suas roupas, mas ele se despe do seu senhorio. Ele se despe da sua posição, porque ele era o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele se despe dessa situação para ser o menor servo. Ele sai da situação do maior e vai para a situação do menor. E nós estamos preparados para isso? Porque às vezes quando nos é dado uma posição, quando nos é dado um título, às vezes nós queremos holofotes, nós queremos luzes sobre a nossa vida. Não, eu estou em evidência, eu sou o cara, eu sou a cara, né? No feminino. Às vezes queremos que os holofotes estejam sobre nós, né? Para que possa ficar ali visível a todos. Mas será que também estamos dispostos a servir, a ser o menor da casa? Porque a Bíblia também diz que aquele que quer ser o menor, aquele que quer ser o maior, também tem que ser o menor. Estamos dispostos a isso, a ser o menor? Ou queremos as luzes? Queremos brilhar? Queremos o título? Temos que aprender que quanto maior nós estamos, menor temos que ser. Quanto mais alto nós estamos, nós precisamos ser o menor, o que mais serve. Nós precisamos ser aquele que limpa o chão. Quando nós estamos em cima, que em nosso coração haja esse sentimento: eu sou o menor. E não um sentimento fingido, porque às vezes também queremos fazer para aparecer. Ele é o menor, ele está se fazendo o mais humilde, ele está se fazendo o servo. Não, que sejamos realmente o servo, que estejamos realmente dispostos a servir, a dar, a entregar. Porque se Deus te deu alguma coisa, se você é alguma coisa e ser,
não é nada para Deus? Mas se você é alguma coisa, você é por causa de Deus. Quantos aqui, inclusive eu, se fosse por meus méritos, teria condição de estar aqui? Quantos aqui, e eu me coloco no meio ali, teria condição de fazer alguma coisa, se não fosse Deus? Então tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, é por Ele, é para Ele. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, nós não temos mérito nenhum, porque se nós fôssemos fazer de nós mesmos, íamos fazer tudo errado. E não ia dar nada certo. Quantos anos CPRV? 17. 17 anos. Se a CPRV não fosse conduzida por Deus, você não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. E às vezes a gente olha, mas não tem muitos membros. Deus não precisa de muitos. Deus precisa daquele que quer fazer. Deus precisa daquele que quer se colocar na condição de servo, daquele que quer realmente servir, de fazer a vontade dele, de dar a sua vida, de se derramar, se entregar por completo. É isso que Deus precisa. Ele não precisa de uma multidão. Se tivesse uma multidão, claro, seria excelente. Mas se nós temos, deve ter o quê? Umas 60 pessoas aproximado? Mas se nós temos 60 pessoas aqui, Deus precisa dessas 60 pessoas. Porque como eu falei aqui na segunda-feira, né, no encontro dos homens, eu falei que Deus não precisa de uma fogueira. Ele precisa de uma fagulha, uma faísca para incendiar. Ele precisa de você disposto a fazer. Ele precisa de você, de mim, do pastor, da pastora, disposto a se entregar, disposto a derramar, disposto a ser cheio sim por Ele, mas no mesmo instante de ser cheio, se entregar. É isso que Deus quer de nós, que a gente possa se entregar, porque Ele sai da sua glória para ser o menor servo. Ele sai da sua glória, sai da posição de Senhor, a posição de mestre, e agora Ele é o servo que lava os pés dos discípulos. E agora Ele é o servo que se dobra, e talvez, não sei se os discípulos estavam assentados, naquela época eu acho que não tinha cadeira. Tinha cadeira, Alex? Não tinha cadeira. Não, eles sentavam no chão, a mesa era baixinha. Então provavelmente os discípulos estavam em pé, e Ele colocou uma bacia, e de repente eles entravam, colocavam os pés dentro da bacia, e Jesus, ajoelhado, lavava os pés dos discípulos. Ele é aquele que se curvou diante dos seus discípulos e se colocou na posição de servo, e o menor servo, o menor da casa. E Deus colocou algo no meu coração para fazer essa noite, e nós vamos fazer agora no meio. Nós não vamos fazer no final. Nós vamos fazer agora no meio, porque eu gostaria que você tivesse tempo de refletir. Eu gostaria que você tivesse tempo de pensar quem realmente você é, pensar quem
como você tem agido, como você tem se entregado, como você tem se derramado. Você está cheio? Se está cheio, então se derrama, que Deus vai te encher novamente. Mas busque estar na posição de servo, o menor servo. Aleluia. Jesus, ele pega uma toalha, cinge a sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Nós não vamos colocar uma bacia aqui para lavar os seus pés, por uma questão até de higiene. Nós vamos fazer o lava-pés simbólico. Amém, queridos? No versículo 12, diz assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tomou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes respondeu: vocês entenderam o que eu lhes fiz? A pergunta que eu quero fazer nessa noite: você entendeu o que Jesus lhe fez? Você entendeu que para ser o maior, a gente precisa ser o menor? Você entendeu que título, que posição não é nada? Que nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez conosco. Se colocou na posição de servo, o menor servo. E ele diz assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem.
que nós possamos sair daqui nesta noite com esse entendimento, que devemos lavar os pés dos nossos irmãos, daqueles que se achegam a nós. E lavar os pés não é somente esse ato de derramar a água, mas é estar disposto a servir, é estar disposto a ser o menor, é estar disposto a se esvaziar, porque quando, eu já falei isso no início, quando você se esvazia, você dá a oportunidade de Deus te encher novamente. Eu gosto muito de usar o exemplo de uma caixa d'água. A caixa d'água, ela recebe água, enche, e ela vai espalhando para a cozinha, banheiro, área, todos os cômodos da casa que necessita de água, ela distribui aquilo que ela recebeu. Mas ela vai se esvaziando e vai enchendo novamente. E a unção que está na nossa vida também é desse jeito. A gente se derrama, se esvazia e se enche. A caixa enche, se esvazia e enche novamente. E aquela água, ela nunca envelhece. Ela está sempre boa para o consumo, ela está sempre limpa, ela está sempre nova. Que a unção na sua vida, na minha vida, seja dessa forma, renovada todos os dias. Que possamos derramar isso na vida dos nossos irmãos, porque era para ter falado isso antes, mas eu não anotei nada, porque Deus também não deixou anotar nada. Mas se nós fôssemos quebrados, como o vaso que aquela mulher quebrou com nardo, e que o perfume, ele tomou conta daquela casa, ele encheu aquele ambiente. Mas se hoje nós fôssemos quebrados como aquele vaso, o que iria exalar de nós? Talvez orgulho, prepotência, pecado. Que nós possamos olhar para a nossa vida e ver o que nós temos para derramar. E se aquilo que está dentro de nós não servir para perfumar o ambiente, que a gente possa se esvaziar disso e se encher de algo bom. Se encher do perfume de Jesus, se encher do amor de Jesus, se encher da unção, se encher de coisas boas, para que nós possamos derramar e exalar o bom perfume de Jesus, porque é isso que nós precisamos fazer. Que ao falarmos, que ao agirmos, que ao pregarmos, que ao estendermos a mão para alguém, que ao trabalharmos, que ao cuidarmos da casa, que ao cuidarmos dos nossos filhos, que ao cuidarmos daquele que não tem nada, que está na rua, que ao fazermos qualquer coisa, o perfume de Jesus, ele exale na nossa vida. Que possamos ser aquele frasco, aquele vaso que a mulher quebrou e derramou. Que o conteúdo que existe dentro de nós seja esse, o bom perfume de Jesus.
que o conteúdo que haja dentro de nós seja o perfume que vai mudar a vida de alguém. Seja o perfume que vai curar. Seja o perfume que vai libertar. Seja o perfume que vai trazer conciliação. Seja o perfume que vai transformar uma vida, uma casa, uma família. Que esse seja o perfume que nós iremos derramar. Mas para isso, precisamos nos encher da presença dEle. Amém, queridos? Que essa palavra ela possa ficar como uma reflexão. Eu vou falar novamente o que Jesus falou. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que Jesus fez com vocês? Vocês entenderam por que hoje você está aqui? O que Jesus fez na sua vida para você hoje estar aqui? Então que você seja instrumento de Deus aqui na terra.